1.000 pés de comprimento e mais de 40 mil toneladas de aço colidem contra a areia da praia. Todos os anos, centenas de navios gigantescos realizam sua última viagem rumo às encostas lamacentas do sul da Ásia. À primeira vista, o cenário parece um cemitério estático de metal, mas, na prática, é o início de um desmantelamento industrial frenético. Mas isso é apenas o começo da fragmentação. Por que essas cidades flutuantes são cortadas manualmente nesta região específica? A lógica industrial sugeriria o uso de docas secas e automação pesada. No entanto, o encalhe direto permite que milhares de trabalhadores acessem a estrutura sem a necessidade de infraestrutura portuária complexa. Pode-se notar o brilho intenso das tochas a 5.400 graus Fahrenheit fundindo as placas. Homens ganham menos de $4 por dia para fatiar compartimentos, tubulações e conveses até que a estrutura colossal desapareça completamente. Vê-se como cada pedaço é removido manualmente, expondo o interior do casco. O processo está apenas ganhando velocidade. Mais de 90% dos materiais da embarcação retornam ao mercado global. O aço renasce neste ambiente perigoso, completando o ciclo de vida do metal. Mais de 100 mil embarcações compõem atualmente a frota comercial global, sustentando a logística marítima. Por que estruturas de aço tão maciças precisam ser obrigatoriamente desmontadas ao fim do ciclo? O senso comum sugere que elas poderiam navegar indefinidamente com reparos constantes, mas a realidade técnica impõe um limite de operação eficiente de 25 a 30 anos. Após esse ponto, os custos de manutenção sobem drasticamente. Vê-se como o casco de aço se deteriora gradualmente devido à corrosão implacável da água salgada. Mas isso é apenas o começo da degradação física. À primeira vista, parece simples manter a segurança, mas na prática, os porões de carga e sistemas de máquinas já não suportam as exigências originais. Motores e a própria estrutura do casco tornam-se vulneráveis. Anualmente, cerca de 2.700 novos navios são construídos e lançados para renovar a frota. Pode-se notar o fluxo reverso nos portos, onde entre 400 e 500 embarcações antigas são retiradas de serviço a cada ano. Padrões globais de emissões exigem rigorosamente a redução do teor de enxofre no combustível. Isso torna muitos navios legalmente obsoletos diante das novas regulações. Transição para o próximo nível de complexidade. Além de fatores econômicos, ocorrem colisões, encalhes e incêndios. A câmera desliza sobre danos estruturais causados por falhas mecânicas severas imprevistas. Quando os custos de reparo finalmente excedem o valor operacional da embarcação, o desmantelamento resta como a única opção viável. 70% da atividade global de desmonte de navios se concentra estritamente em 3 pátios principais espalhados pelo mundo. Para onde exatamente vão essas estruturas colossais quando seu ciclo de vida termina? A lógica sugeriria que elas fossem desmontadas em alto mar, utilizando robôs, guindastes flutuantes e simulações estruturais complexas. Mas a realidade técnica é que essas embarcações são rebocadas diretamente para a terra firme, visando as praias do sul da Ásia, onde a demanda por sucata de aço é imensa. Mão de obra acessível e costas largas definem o destino final. À primeira vista, o encalhe proposital parece uma operação caótica, mas é o método padrão para alimentar a indústria local. Em Alang, na Índia, centenas de navios são dirigidos anualmente para uma faixa litorânea de 6 milhas, formando uma linha de montagem a céu aberto massiva. Pode-se notar como os cascos oxidados se alinham no horizonte enquanto as equipes iniciam o corte. Mas isso é apenas o começo da transformação do metal. O cenário muda em Chittagong, em Bangladesh, conhecido por seu método agressivo de encalhe.
Vê-se como as marés altas são utilizadas para forçar os navios contra as margens lamacentas com potência máxima. Jagadhani, no Paquistão, sustentou o título de centro mais rápido do mundo, embora a velocidade viesse acompanhada de riscos operacionais significativos. A câmera desliza pelas chapas de aço sendo separadas, revelando dezenas de milhares de toneladas de material sendo extraídas. O aço recuperado retorna para a economia global em um fluxo constante, 3 a 6 milhões de dólares americanos. Esse é o valor exato que um navio de carga típico pode gerar antes mesmo de ser desmontado. Compradores especializados, geralmente comerciantes de sucata de aço ou empresas de desmonte, avaliam a embarcação com rigor técnico. Por que o preço final varia tanto, mesmo para navios de porte semelhante? A estrutura externa oxidada parece idêntica em qualquer estaleiro de demolição. A avaliação depende estritamente de 2 fatores variáveis: a quantidade de aço recuperável e a cotação atual da sucata no mercado global. No entanto, os navios de cruzeiro atingem cifras ainda mais elevadas nessa análise preliminar, porque eles contêm grandes quantidades de metais não ferrosos, aço inoxidável e equipamentos internos caros distribuídos pelos convéses. Mas isso é apenas o começo da triagem industrial. À primeira vista, o processo parece uma simples quebra para a sucata, mas na prática, o desmonte divide-se entre a reciclagem de material e a reutilização técnica de componentes. A maior parte do aço, cobre e alumínio é recuperada sistematicamente da estrutura. Vê-se como cabos elétricos, hélices maciças, eixos de transmissão e sistemas de maquinário são extraídos das salas de máquinas. O processo está apenas ganhando velocidade. Técnicos removem cuidadosamente componentes valiosos, como motores principais e equipamentos de navegação, para uma inspeção detalhada. Por isso, itens funcionais como bombas hidráulicas e geradores são preservados para a revenda a embarcações menores ou mercados locais. Dessa forma, antes de ser oficialmente cortado em seções, o navio cumpre seu papel econômico final como fonte vital de matérias-primas e peças para diversas indústrias. O ciclo de vida da embarcação se encerra silenciosamente, deixando o casco pronto para o processamento final. Zero autonomia de movimento. Resta a embarcação gigante após a inspeção final e a conclusão da papelada de navegação. Uma equipe de rebocadores potentes assume a tarefa de arrastar o gigante de aço para o pátio de desmonte, pois ele já não se move por conta própria. Porque esse momento crítico ocorre estritamente durante as poucas horas de maré alta. A resposta define o sucesso ou o fracasso de toda a logística de chegada. A elevação do nível da água do mar é o único fator capaz de erguer o casco massivo o suficiente para criar profundidade, permitindo que os rebocadores controlem a direção e impulsionem o navio para deslizar profundamente na areia. Se os cálculos de navegação estiverem errados, o navio pode ficar preso no mar ou derivar do curso, criando dificuldades operacionais imensas para a equipe. Mas, quando tudo segue o plano traçado, a inércia leva a embarcação praia acima até o repouso final na areia. Pode-se notar como a maré recua lentamente, fazendo o casco assentar com firmeza na linha costeira e expondo a enorme parte inferior que permaneceu oculta sob a água por décadas. Este momento marca a transição definitiva de veículo para matéria-prima. De um gigante dos mares, ele se torna um maciço de metal aguardando o desmantelamento completo. Nos meses seguintes, centenas de trabalhadores percorrerão cada compartimento de aço, dissecando o navio de dentro para fora. Mas isso é apenas o começo do processo físico. A primeira etapa exige o esvaziamento completo dos compartimentos internos pelos operários. O interior é desmontado peça por peça, incluindo portas, mesas, cadeiras, luzes, corrimãos de aço inoxidável e painéis decorativos.
Sistemas de ventilação e fiação elétrica são arrancados das paredes e inspecionados para determinar se podem ser reutilizados ou revendidos. Para navios de cruzeiro, esse trabalho é muito mais complexo devido à variedade de instalações a bordo. Áreas vastas como teatros, cinemas, academias, piscinas, bares e centenas de cabines devem ser despidas manualmente. Muitos componentes valiosos, como cozinhas industriais e unidades de ar-condicionado, são removidos intactos para o mercado secundário. Depois, fica mais complexo. Uma vez removidas as camadas internas, a equipe de tratamento ambiental assume o comando da operação. Eles bombeiam o óleo residual dos tanques e tratam lamas, águas residuais e quaisquer produtos químicos remanescentes nas tubulações. À primeira vista, a limpeza dos tanques parece uma rotina simples, mas na prática é um passo de segurança vital e perigoso. Mesmo uma pequena quantidade de gás inflamável ou óleo esquecido pode transformar a chama de um maçarico em uma fonte de ignição explosiva. Depois que tudo é limpo, o navio resta apenas como uma estrutura de aço vazia, pronta para o estágio mais pesado. O corte do casco torna-se a tarefa central de todo o processo industrial. Trabalhadores erguem andaimes complexos e marcam as linhas de corte com precisão milimétrica nas chapas. Vê-se como maçaricos de oxiacetileno, mais quentes que 3.000 graus Celsius, perfuram o aço de quase 3 centímetros de espessura. Cada corte completado separa uma seção de aço pesando várias toneladas, que é amarrada com cabos e derrubada na areia pela gravidade. O som do aço atingindo o solo sempre ecoa, sinalizando que parte do corpo do navio foi separada definitivamente. Tratores potentes, então, arrastam essas grandes seções para o interior do pátio para o corte final em pedaços menores. 3 equipes de trabalhadores, cortadores, transportadores e recuperadores de cabos operam continuamente para maximizar a recuperação. Dependendo do tamanho da embarcação, todo esse estágio pode durar de vários meses a mais de 1 ano, até que o último pedaço seja processado. 12 a 16 horas por dia é a duração exata da jornada extenuante que os operários enfrentam nos pátios de desmonte naval. Por que esta etapa pode se arrastar de vários meses a mais de 1 ano inteiro para ser concluída? À primeira vista, o processo soa como uma desmontagem sequencial organizada, mas na prática é um trabalho extremamente perigoso, onde a força humana substitui as máquinas pesadas. A dependência do trabalho manual mantém o risco de acidentes sempre presente em cada corte de maçarico. Pode-se notar que o ritmo da operação é ditado inteiramente pelo esforço físico intenso. Mas isso é apenas o começo dos desafios enfrentados diariamente. Homens trabalham cercados por riscos letais em troca de apenas 3 a 4 dólares americanos por turno. O aço cortado despenca das estruturas, criando perigo constante de esmagamento, enquanto o risco de escorregar de grandes alturas permanece iminente durante as operações. Resíduos de óleo ocultos nas tubulações podem detonar explosões violentas a qualquer momento sem aviso prévio. A poeira de amianto se espalha pelo ar, carregando uma substância capaz de causar danos permanentes aos pulmões através da inalação contínua. Equipamentos de proteção são escassos na maioria dos estaleiros, e o acesso a cuidados médicos urgentes é severamente limitado. Desde o final da década de 1960, quase 2.000 acidentes graves foram registrados, embora o número real possa ser muito maior. Depois, fica mais complexo. Muitos trabalhadores migrantes não possuem documentação oficial, o que esconde a estatística real das fatalidades. Organizações internacionais realizam esforços contínuos para melhorar essas condições de trabalho, mas a mudança real acontece de forma extremamente lenta. Fora dos limites dos estaleiros, vê-se como muitos vivem em habitações improvisadas, desprovidas de água limpa e saneamento básico essencial.
A natureza instável e fisicamente exigente do trabalho bloqueia o acesso à educação formal e a seguros de proteção. Essa realidade força muitos a permanecerem atados a uma ocupação altamente perigosa por anos, sem alternativas viáveis de sustento. O ciclo de dependência e risco persiste sem interrupção para a próxima jornada. 40 mil toneladas de aço. Essa é a quantidade exata que um grande navio de cruzeiro pode fornecer após o desmonte total. Um navio de carga de médio porte também contribui significativamente, entregando entre 10 mil e 25 mil toneladas de metal estrutural para o processamento. Porque essa indústria existe e prospera há mais de meio século? À primeira vista, o trabalho manual intenso e os riscos envolvidos nas praias de desmonte parecem desafiar a lógica econômica moderna. Mas a resposta reside no valor colossal do aço reciclado, que justifica cada hora de operação nos estaleiros. Quando o navio é cortado peça por peça, a operação ganha ritmo industrial sob as chamas dos maçaricos. Parece simples desmembrar uma embarcação antiga, mas na prática cada placa de aço, seção de tubo e quadro estrutural torna-se um recurso crítico que não pode ser desperdiçado. Todo esse material é enviado para fornos industriais para ser renascido. Vê-se como o metal fundido brilha intensamente antes de se transformar em tarugos, vergalhões e placas, materiais essenciais para a construção de pontes e estradas. No entanto, os benefícios ambientais do aço reciclado são tão impactantes quanto os lucros financeiros. A reciclagem economiza até 70% da energia, em comparação com a produção de aço virgem a partir do minério, reduzindo também as emissões de dióxido de carbono. Mas isso é apenas o começo da recuperação de valor. Além do aço, pode-se notar a separação de outros metais valiosos recuperados em altas taxas. Cobre extraído da fiação elétrica, alumínio dos corrimãos, latão das hélices maciças e aço inoxidável das cozinhas industriais são empilhados para reuso. Esses materiais possuem longas vidas úteis, e sua reintegração na cadeia produtiva alivia a pressão sobre os recursos naturais. Até mesmo componentes mecânicos complexos ganham uma nova vida útil. Compressores, geradores potentes, bombas e sistemas de navegação são inspecionados, testados e revendidos nos mercados locais. De um navio que aparentemente perdeu todo o valor, a indústria de desmonte gera milhões de dólares americanos em materiais e equipamentos recuperados. Assim, os componentes continuam sua jornada, integrados a novos projetos de engenharia. Dezenas de substâncias perigosas compõem a estrutura interna de um único navio descomissionado. Por que o desmanche naval é frequentemente descrito como uma vitória da reciclagem na economia circular? À primeira vista, a recuperação massiva de materiais justifica o processo industrial. O aço é recuperado sistematicamente, recursos naturais são conservados e as emissões globais sofrem redução. Mas na prática, o meio ambiente muitas vezes morre em outro lugar. Nos estaleiros de desmanche, o preço pago deixa de ser números abstratos para se tornar solo, água, ar e vidas humanas. Pode-se notar o amianto revestindo as tubulações antigas e a tinta à base de chumbo cobrindo o casco. Bifenilas policloradas em equipamentos eletrônicos, metais pesados, óleo residual em tanques e até resíduos biológicos de cruzeiros integram essa carga. Mas isso é apenas o começo. Se não forem manuseadas com cuidado extremo, essas substâncias infiltram-se no solo ou escoam para o mar. A contaminação resultante pode persistir por décadas no ecossistema local. Em muitas áreas próximas aos pátios de desmanche, as concentrações de metais pesados excedem largamente os níveis permitidos. Vê-se como a vida marinha declina de forma acentuada nessas regiões. A terra torna-se degradada e os residentes locais enfrentam sérios problemas de saúde devido à exposição. O método de encalhe, embora barato e amplamente utilizado,
causa danos ambientais significativos por sua natureza aberta. Todo o processo ocorre diretamente em praias expostas, sem sistemas adequados de tratamento de resíduos para conter os vazamentos tóxicos. O impacto ambiental se acumula silenciosamente na areia. 3 nações apenas, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, detêm a capacidade técnica e infraestrutura necessárias para desmantelar submarinos nucleares. Por que esse tipo específico de embarcação exige um nível de controle tão restrito e exclusivo? O casco blindado esconde perigos radiológicos que inviabilizam o descarte em estaleiros comuns. Reatores nucleares, barras de combustível e sistemas de refrigeração radioativos tornam o desmonte extremamente perigoso se executado de forma imprópria. Pode-se notar como os protocolos de segurança isolam completamente a área de trabalho durante a remoção dos componentes críticos do reator. À primeira vista, o desmantelamento parece ser apenas um processo mecânico de corte, mas, na prática, um único submarino pode levar de 10 a 15 anos para ser totalmente processado. Devido a esses impactos ambientais e severos riscos de segurança, nem todo navio pode ser simplesmente conduzido a uma praia para desmontagem rápida. Nesta etapa, não termina a complexidade. Sistemas de tratamento devem operar continuamente para filtrar contaminantes antes do descarte. O mundo começou a estabelecer regulamentações muito mais estritas para mitigar riscos à saúde humana e ao ecossistema. A Convenção de Hong Kong de 2009 exige que a reciclagem de navios ocorra de maneira segura e ambientalmente correta. Mas isso é apenas o começo da transformação legal. O tratado entrará oficialmente em vigor apenas no ano de 2025, alterando o fluxo global de sucata naval. Vê-se como as exigências legais impactam a logística das frotas comerciais modernas. Além da Convenção Global, a União Europeia emitiu regulamentos determinando que navios com a bandeira do bloco sejam desmantelados apenas em instalações aprovadas. A Câmara desliza ao longo das listas de estaleiros certificados que cumprem essas normas rigorosas. Isso elimina a possibilidade de descarte informal em praias sem infraestrutura adequada. As diretrizes garantem que o ciclo de vida da embarcação se encerre de forma controlada e previsível. Centenas de trabalhadores atuam dia e noite em instalações aprovadas que se estendem pelas longas praias do sul da Ásia. Por que essas embarcações gigantescas terminam seus dias sendo cortadas manualmente na areia quente? A tecnologia de reciclagem automatizada existe em outros polos industriais, mas o desmantelamento manual permite a separação seletiva de componentes valiosos que seriam perdidos na trituração mecânica convencional. Mas isso é apenas o começo da recuperação do material. Pode-se notar como as chamas intensas dos maçaricos fatiam as massivas placas de aço que antes compunham o casco impenetrável. O metal carrega marcas físicas visíveis de anos, transportando mercadorias e passageiros por rotas transoceânicas, acumulando oxidação e fadiga estrutural. Vê-se as seções cortadas tombarem na areia com o som surdo do peso da gravidade sendo liberado. À primeira vista, o local parece um campo de sucata estático, mas na prática constitui um elo vital e extremamente dinâmico da economia global. O material extraído não desaparece, mas retorna ao mundo produtivo, integrando-se a pontes, novas fábricas e zonas industriais em expansão. Transição para o próximo nível. Mesmo envolvendo riscos operacionais e controvérsias do setor, o ciclo de vida se renova, com o metal às vezes compondo a estrutura de um novo navio mais durável. O aço processado segue adiante pela cadeia de suprimentos sem interrupções,